Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho demonstrar para vocês qual a frequência máxima que a gente pode conseguir em um pino do microcontrolador CH32V003, não usando periféricos, usando apenas o periférico de PIO, apenas as nossas IOs. Hoje eu estou bem improvisado aqui, então pode não ficar das melhores qualidades, mas creio que vai ser possível demonstrar para vocês. Então, no vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês como que fica a frequência máxima de operação com os registradores, trabalhando diretamente neles e também com as funções desenvolvidas nos vídeos anteriores. Na maioria dos casos, você não vai precisar de uma frequência muito alta no pino, mas de acordo com você vai fazendo protocolos, né, trabalhando com protocolos UART, SPI, I2C, né, algum dispositivo que precisa de um protocolo específico, você desenvolvendo esse protocolo, possivelmente você vai precisar de uma frequência alta no pino para ser uma operação bem mais rápida, né? Porque com a GPIO a gente pode desenvolver qualquer protocolo. Então, vamos ver a frequência máxima que a gente consegue no 003. Eu vou demonstrar primeiro três modos. Um modo com o Alt DR fazendo toggle, outro modo com o BSHR, que é o indicado para você trabalhar, e o terceiro modo usando as funções criadas nos vídeos anteriores. E a segunda parte, eu vou mostrar o modo que ficar mais rápido. Eu vou ativar o PLL e vou demonstrar para vocês como ele fica com o PLL, porque com o PLL ele dobra a velocidade. Então vamos dar uma olhadinha e ver como é que funciona e como fica as nossas frequências. Bom, pessoal, eu estou aqui no Monriver Studio e eu já criei um projetinho novo aqui. Nesse projeto, eu já estou usando a biblioteca IO Driver para o 32V003. Então, o que eu importei? A debug.h, que já vem para o padrão. Também adicionei, que não vem para o padrão, a standard IO e lib. Essas bibliotecas, elas já se encontram dentro da debug, mas por via das dúvidas é melhor colocar. Então já coloquei o debug e as duas I/O. E depois em seguida eu coloquei o nosso I/O driver. O I/O driver deve ser colocado abaixo do debug. Por quê? Porque o I/O driver a gente usa macros de definição que estão dentro do debug. Então você tem que colocar na ordem certa, porque a biblioteca tem ordem de precedência, né? Então se eu colocar essa biblioteca antes do debug, na hora de compilar, vai falar, nem na hora de compilar, na hora de executar o código aqui dentro, de escrever o código, vai dar erro, falando que port C, por exemplo, que é uma redefinição para AltDR, ele não existe, então ele tem que ficar abaixo da debug. E também abaixo das principais aqui. A partir daqui você vai colocando seus arquivos que você for criando de funções. De inicialização, tem a system config. O que a nossa system config faz? Ela faz aquele update clock. A gente faz o delay init para a gente usar o delay. Eu dou um delay aqui de um tempinho para estabilização, depois que liga. A seguir, a nossa função ativa o clock no porte A, no C e no D. Então, a partir daí a gente já pode trabalhar com os IOs. Esse AF IO aqui, ele serve para a gente remapear o nosso porte A para ser uma GPIO, porque por padrão ele não vem como GPIO, porque ele é o pino do nosso cristal oscilador. Como a gente não está trabalhando com um cristal oscilador, esses pinos ficam livres. Então, você remapeando aqui, você pode usar ele como entrada ou saída. Mas tome muito cuidado com esses pinos, porque dependendo do que você configurar nele e do jeito que você opera ele, ele interfere na velocidade do seu código. Então, isso aí é uma questão de precaução. E aqui está o nosso PLL. Como a gente ativa o nosso PLL? Lá no nosso datasheet, ele mostra o seguinte: se você for em RCC, no bit 24,
vai ter lá o nosso ativador do PLL. Então, o que que eu faço? Eu ativo o PLL por aqui. Só que só ativar não resolve. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar que o clock do sistema é o nosso PLL. Então, eu faço um RCC, nesse registrador configure aqui e ponho esse valor aqui fazendo essa máscara de bitwise aqui, ó. Então, isso daqui eu ativo o nosso PLL. Agora a gente passa para o passo de configuração da I/O. Eu até coloquei aqui a I/O config. A gente vai usar só um I/O, porque a gente apenas quer conferir a frequência máxima de um pino. Uma 3C bits no pino 0, uma saída de 30 MHz push-pull, certo? E aqui dentro do I/O, durante o tempo de execução do programa, eu vou executar esses três códigos aqui, ó, separadamente. E a gente vai ver qual a velocidade que a gente consegue. Primeiro eu vou executar esse código aqui. Port C faz um toggle no pino 0. De onde é que eu tirei esse port C? Bom, se você vir aqui, ó, ele vai estar descrito aqui. Só que esse port C é uma outra redefinição que eu fiz para o nosso AltDR. Para a gente não precisar escrever GPIOC para AltDR, eu já fiz ele port C. Mas você pode substituir ele pelo AltDR, caso você queira manter, vamos falar assim, original, as funções, né? Os defines. Eu prefiro trabalhar assim, porque para mim é mais prático. Então, esse aqui vai fazer um toggle no pino 0. Vamos conferir aqui, vamos compilar e vamos fazer o download para a gente ver a frequência máxima que a gente consegue. A imagem não está muito boa porque hoje eu estou no improviso aqui, mas vocês podem ver ali, ó, 1.49 MHz. Essa é a frequência que a gente consegue, fazendo o toggle no nosso pino usando o AltDR sem PLL. Essa é a velocidade máxima que a gente vai conseguir no pino. 1.49, 1 MHz e meio. Bom, voltando aqui no nosso código, eu vou comentar essa opção e agora eu vou usar o BSHR, aquele mais indicado, né? Então eu tenho aqui nosso GPIOC BSHR, pino 0, seta o pino 0. Para resetar o pino 0, para desligar o pino 0, eu tenho que setar o pino mais 16. Então 0 mais 16, 16. Então, isso aqui vai fazer a mesma coisa do toggle aqui. Ó. Vamos compilar. Fazer o download. Bom, como vocês podem ver, subiu um pouquinho. Não subiu muito, mas já subiu um pouquinho, já deu uma melhoradinha. De 1.49, 1.50 saltou para 1.84, 1.83. Então, quer dizer, já é um certo ganho de performance. Bom, e agora eu vou comentar o nosso BSHR e vou usar a função que eu demonstrei para vocês que eu fui criando passo a passo nos vídeos anteriores. Então, vamos ver o que, que acontece aqui. Essa função, o que, que ela faz? Pino 0, liga. Pino 0, desliga. Então, vamos compilar. Fazer o download. E agora, olhamos ali, ó. Em comparação com o AltDR ou com o port C, com o define ali que a gente fez, praticamente dobrou a nossa frequência. Na verdade, se você comparar com... Ele vai dobrar o BSHR, que já é mais rápido. Então, ele praticamente dobrou ali, ó. Então, a nossa função realmente ela é bem mais eficiente. Eu já expliquei isso no vídeo anterior, mas eu vou dar uma breve repassadinha aqui para explicar por que, que a função, não logicamente, ela é mais rápida do que usar o próprio registrador. Por quê? É porque para fazer uma máscara no nosso registrador, eu tenho que ler do registrador
modificar o valor e gravar. Nesse tempo de ler e gravar, a velocidade do barramento do GPIO é lenta, entendeu? Então você vai gastar duas vezes de tempo, um tempo para ler, um tempo para gravar. Então, se a gente trabalhar com uma variável na nossa memória RAM, que é muito mais rápido, o que, que a gente faz aqui? Eu criei uma variável de 32 bits aqui, ó, VPort. VPort é o que? Virtual Port. Por que 32? Porque o nosso registrador BSHR tem 32 bits. Então, o que, que eu faço aqui? Eu faço a minha modificação. Então, eu verifico, ver se o pino está ligado ou desligado. Então, eu faço aqui no pino ou pino mais 16. Se tiver ligado, eu faço no pino. Se tiver desligado, eu modifico o bit 16, o bit pino mais 16, certo? Então, depois dessa modificação feita no nosso virtual port na memória RAM, eu gravo todo o nosso BSHR de uma vez. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou gravar o valor de VPort, que são 32 bits, todos eles configurados, no BSHR. Ah, mas aí eu vou modificar os bits que eu não quero, né? Se eu gravar inteiro. Não, não vai, porque o BSHR ele funciona diferente do AltDR. O AltDR, se você fizer isso aqui, você vai estar alterando não só apenas o bit que você quer mexer, mas vários outros. No BSHR, você apenas seta. Então você apenas coloca um onde você quer modificar. Onde eu coloquei 0, não vai sofrer alteração nenhuma. Então, basicamente, esse é o resumo porque que a nossa função é mais rápida do que usar o registrador BSHR, porque a gente trabalha na modificação na memória RAM e grava todo de uma vez no BSHR. Por isso que a gente tem essa velocidade ali no pino, que ela é o dobro da frequência máxima que a gente consegue. Como que a gente aumenta ainda mais essa frequência? Porque a gente pode querer trabalhar com alguma coisa bem mais rápida. Então, como que a gente aumenta mais essa frequência? Bom, aí seria ativando o nosso PLL. Aquela mesma linha que eu demonstrei no início, eu vou ativar ela agora para vocês verem como fica a nossa frequência. Bom, então tomando de fato que a nossa função é mais rápida, então vamos basear na nossa função. Se a gente vir aqui no arquivo IO Driver, que está disponível para download, está disponível no Drive e no GitHub. Então aqui está comentado PLL Enable. Eu vou descomentar essa linha. Fazendo isso aqui, eu ativo o PLL. Então basta eu recompilar isso aqui agora com o PLL ligado. Fazendo um download. E olha lá, 6.85 MHz. Então essa frequência máxima que a gente pode conseguir em qualquer um dos nossos pinos usando apenas a GPIO. Já é uma frequência bem alta, você pode trabalhar com muitas coisas. Então está aí, essa é a frequência máxima que a gente consegue usando PLL e a nossa função modificada, né? A nossa função, vamos falar assim, turbinada, né? Que a gente consegue essa máxima frequência aí trabalhando apenas com a GPIO, 6.85 MHz, quase 7 MHz. Isso aí já é o suficiente para você fazer a maioria dos protocolos. Só uma informação rapidinha aqui antes de eu terminar o vídeo. Depois que você ativar o PLL, o seu delay não vai funcionar mais do jeito que deveria. Você vai precisar colocar sempre o dobro, porque o PLL dobrou. Então, se você quiser 1 milissegundo, você vai ter que colocar 2 milissegundos. Se você quiser 1000 milissegundos, você vai ter que colocar 2000 e assim subsequente, sempre o dobro. Então é isso, o vídeo de hoje foi apenas para isso, demonstrar qual a frequência máxima que a gente consegue nas nossas GPIOs. Sabendo disso agora, a gente pode desenvolver qualquer projeto, a gente baseando a velocidade máxima que a gente vai precisar. Nos próximos vídeos, eu pretendo demonstrar para vocês, baseado em tudo que a gente já sabe, de manipulação de I/O, frequência máxima, né? A gente começar a trabalhar com protocolos,
o ART, SPI, I2C e algum outro protocolo interessante que vocês queiram saber. É um protocolo proprietário de algum dispositivo, né? Com as GPIOs, a gente consegue desenvolver qualquer protocolo. Eu não vou estar falando de hardware. Eu não vou estar desenvolvendo protocolos usando os nossos periféricos por enquanto. Mas com o tempo eu posso vir aqui e demonstrar como a gente configura o hardware para trabalhar com protocolos. Mas por enquanto eu vou trabalhar apenas com protocolos virtuais, Bitbang, emulado, né? Por quê? Porque esses protocolos são portáveis para qualquer microcontrolador. Você sabendo operar I/O de um microcontrolador, você pode fazer qualquer protocolo. Então, por isso que eu prefiro usar eles. Mais para frente a gente desenvolve baseando no hardware. Então, por hoje é isso.